Oi, sou Cláudia, tenho 30 anos, sou mãe da Mirella, de 11 anos, e ela é autista nível de suporte 1. O meu nome é Sueli, eu tenho 45 anos, sou mãe do Pedro Henrique, ele tem 23 anos e ele é deficiente intelectual. Oi, eu sou a Graziele, tenho 31 anos, sou mãe do Murilo, autista nível 2 de suporte de 5 anos. Meu nome é Valdecira e hoje eu tenho 54 anos. O diagnóstico não chega sozinho. Ele vem acompanhado de medo, dúvidas e uma reconfiguração completa da vida. A partir dele, nasce uma nova mãe, uma nova rotina e uma nova maneira de viver e cuidar. A gente foi numa consulta, né, indicação da fono, marcamos neuro, fomos numa consulta de rotina, nunca tinha passado na verdade, mas chegando lá eu achei que ia sair cheia de exames, pra gente poder identificar, né, tudo certinho, e não, de primeira consulta a gente já foi laudada. Meu mundo abriu assim, né, parou tudo, eu não esperava ser laudada nessa primeira consulta. A gente chegou, foi numa consulta de mais ou menos uns 30 minutos e a médica ficou observando alguns gestos, que tentava fazer alguns questionamentos com a Mirella e ela não respondia. E aí eu falava, é porque ela é tímida, né, é o jeitinho dela. E aí veio, ela falou assim, mãe, não, ela não é tímida, ela é autista. E daí eu já não conseguia mais prestar atenção em nada. Eu lembro de a visão ficar, tipo, escurecer assim, e ela falando bem longe, e eu só queria sair daquele consultório e correr pros braços de alguém, porque eu precisava sair dali. E aí terminamos a consulta, ela me deu laudo, me deu medicação, me deu indicação, né, para os especialistas, para fono, para terapia, para psicólogo, mas já saiu laudada. Nessa primeira consulta a gente não teve nível de suporte, ela só decretou que a Mirella era autista e disse as suas dificuldades. E aí, saindo de lá, eu lembro que eu fiquei muito abalada. Eu ia levar ela pra ainda brincar, pra ir ao shopping, e eu fiquei muito abalada. Mesmo assim, eu levei, mas com aquela sensação, tipo, aonde eu errei, por onde eu vou começar, né? A gente começa a se questionar várias vezes, e eu precisava, tipo, me colocar ainda no mundo de volta, porque eu realmente, tipo, desliguei. E aí é uma sensação assim, quando a gente não está preparado, é uma sensação de fim do mundo. Se lá atrás, desde pequenininha, ela passava no psicólogo desde os 4 aninhos, então se lá atrás a psicóloga já tivesse observado, tivesse um outro olhar e já tivesse me dado alguns sinais, pode ser que seja. O diagnóstico dela veio muito tarde, ela já estava com 8 anos e eu não esperava, né? Não que, não, eu não aceitei. Não, é que a mãe não espera, né? E aí foi indicação também da professora, né? A professora com um olhar muito cuidadoso me orientou, né? Olha, pesquisa, vai a fundo, marca, porque mal não vai fazer. E aí, depois que eu tive o diagnóstico, até assimilar todas as informações, mas foi muito rápido, foi uma coisa tipo que eu não esperei. Eu cheguei em casa, digeri, tipo, vamos, não tem pra onde correr. E aí, depois de marcar todas as consultas dela, eu sentei, conversei com meu noivo e falei pra ele, agora a gente vai saber por onde ir. Agora a gente tem um norte pra ir, agora a gente precisa cuidar dela da forma que ela precisa ser cuidada, né? Porque antes o que era pra gente uma birra, uma criança mal educada, uma criança muito chorona, era só uma crise que a gente não conseguia ter noção que era uma crise por pequenas coisas, né, que hoje a gente consegue entender muito melhor. Eu me senti bastante assustada e perdida quando eu recebi o diagnóstico do Pedro, que na época ele foi diagnosticado com retardo mental leve e TDAH. O Murilo, ele foi um bebê prematuro, ele nasceu de 31 semanas, então ele sempre teve muitos atrasos. Quando bebê, ele sempre teve atraso para comer, para sentar, ele teve atraso para engatinhar, para andar. Então sempre foi uma criança diferente. Só que eu comecei a perceber que ele poderia ser autista, e eu sempre falo que é até engraçado, porque parece que alguém me dizia no meu ouvido, eu ouvia todas as vezes, seu filho é autista, porque o Murilo chorava muito.
Um dos primeiros sinais que eu percebi nele é que ele chorava muito o tempo todo, por qualquer tipo de estímulo excessivo que ele não tivesse acostumado. Um barulho diferente, luzes diferentes, pessoas fora do convívio dele. Como ele nasceu na pandemia, então era sempre eu, ele e o pai. E a minha mãe. Quando passava fora disso, ele já chorava muito. E ele era enlouquecido por um pote de sal que eu tinha. E ele queria passar o dia inteiro na cozinha olhando para aquele pote de sal. Eu achava aquilo muito incomum. O Murilo também não era um bebê sorridente, não era um bebê que olhava nos olhos. Então eu percebi que... comecei a perceber os sinais quando ele tinha 8 meses. Conversava sempre com o pediatra sobre isso, mas ele achava que era muito cedo para pensar nisso. E também por ele ser um bebê prematuro e ter muitas... ele teve muitas dificuldades de saúde, então a gente não conseguia estimular tanto ele, então ele achava que os atrasos eram por causa disso. Mas aí ele fez 1 ano e não falava. Fez 1 ano e meio e não andava. Foi andar com 1 ano... foi 1 ano e meio, foi quando ele andou. Aí eu conversei com o pediatra novamente, ele falou, vamos esperar os 2 anos, se ele realmente não falar, a gente vai procurar um neuro. Mas antes disso eu já comecei a estimular ele em casa, tentava fazer algumas atividades, principalmente para coordenação motora, porque ele tem a coordenação motora muito prejudicada e ele sempre andou na ponta do pé. Desde que ele ficou em pé a primeira vez, ele andou na ponta do pé. E aí quando ele fez 2 anos, na festa de aniversário dele, eu aluguei um espaço e a moça, quando foi me ajudar, a dona do espaço, olhou para ele e falou, você não acha que seu filho é diferente? E aí eu falei, eu acho que meu filho é autista, só que a gente ainda vai passar ali no médico. E ela era mãe de uma criança autista. E aí a gente conversou bastante, a gente trocou contato, e ela me ajudou muito. E, assim, faltando uns 10 dias pra consulta dele, eu chorei tudo que eu tinha pra chorar. Eu coloquei pra fora todos os medos que eu tinha, porque eu sabia que depois eu não teria tempo pra isso, eu teria que ir atrás do desenvolvimento dele. Então eu chorei tudo que eu tinha pra chorar, pensei em todas as coisas ruins que eu tinha pra pensar. E quando chegou na consulta, eu já tinha certeza que ela ia me dar o diagnóstico. Se ela não me desse, eu ia procurar outro médico. Eu tinha certeza que ela ia me dar o diagnóstico. E ela deu o diagnóstico no primeiro atendimento. Já me encaminhou para as terapias. E foi uma médica, assim, muito boa. Porque ela me indicou pessoas para eu seguir até no Instagram. Ela me indicou livros para ler. Ela me deu textos para ler sobre o autismo. Então, deu, assim, um pontapé inicial. E como eu me senti, assim, é como se tudo que você idealizou, porque a gente, quando tá grávida, quando a criança nasce, a gente idealiza muitas coisas, né? A gente tem sonhos, planos, por mais que seja a vida de uma outra pessoa, porque o filho vai seguir o que ele quiser depois. Mas a gente idealiza muitas coisas, então foi como matar todas as idealizações que eu tive, porque eu sabia que talvez algumas coisas a gente nunca tivesse e outras iriam demorar muito para acontecer. Então a gente se sente assim frustrado, a gente sente como se realmente a gente passa por um luto da vida que a gente imaginou que a gente fosse ter, porque a gente, na verdade, a gente só imagina um pouquinho que vai ser diferente, mas quando a gente começa a mergulhar nesse mundo mesmo e entender todos aqueles comportamentos que você não entendia que seu filho tinha, você vê que sua vida vai ser muito mais difícil do que você imaginava. Há 34 anos atrás, que foi quando a Annalisa nasceu, não era como hoje, né? Então, para mim foi muito difícil, até porque eu não sabia na gestação, ultrassom, não fiz morfológico, então eu não sabia que a Annalisa ia nascer com síndrome de Down. Então, para mim, na verdade, foi um choque, né? Foi um processo, né? Na verdade, eu fiquei sabendo mesmo depois que eu saí do hospital, porque o hospital não quis me falar, né? Tinha lá uma suspeita, a sua filha tem alguma coisa, mas eu não sabia o que era e também nunca tinha convivido, então eu não tinha ideia do que era, né? E aí depois eu fiquei sabendo, mas foi tranquilo. Desde o primeiro momento que a gente teve o diagnóstico, a gente não teve muito tempo pra, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, aí a gente tinha uma criança que precisava de ajuda e ela precisava de um norte. Então, se a gente não desse o primeiro passo, ela ia ser uma criança atrasada, né? A gente tem uma evolução da Mirella aí, ao meu ver, de quase 80% de tudo, do diagnóstico dela para esse pouco tempo de diagnóstico até para a idade que ela tem.
Claro que para as outras coisas, né, ela ainda tá um pouco atrasada, mas a evolução que ela teve a partir do momento que eu descobri o diagnóstico e que eu pude ir atrás de ajuda, de conhecimento, de ler livro, de ver pesquisa, de conhecer outras mães, de buscar na internet, a gente conseguiu ver as coisas mais claras, né? Então nunca foi um problema, sempre foi mais um obstáculo que a gente foi tirando de letra. Mudou completamente a minha perspectiva de vida de trabalhadora comum, né? Eu tive bastante dificuldade em relação aos meus trabalhos, porque eu tinha que faltar no trabalho para levar o Pedro em consultas com os vários médicos que eu tinha que passar, dificuldade de encontrar pessoas que estavam dispostas a cuidar dele para mim trabalhar. Quando a gente descobriu, tinha mais ou menos um ano que eu tinha aberto meu próprio negócio. Eu faço estética facial. Então, era um sonho eu ter meu próprio salão e eu, com a ajuda da minha família, eu consegui. Tava indo super bem, eu tava começando a ficar reconhecida aqui em Franco. Só que a minha tia cuidava dele na época, no início ela levava ele para as terapias, depois ela não conseguiu mais. Então eu tive que levar ele para as terapias, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que fazer muitas coisas. E acabou que eu não conseguia mais conciliar. Então eu tive que fechar o meu negócio para cuidar do Murilo. Então foi assim uma das fases mais difíceis para mim. Foi assim o primeiro prejuízo que o autismo trouxe realmente, que a gente sentiu, porque antes disso era difícil, mas a gente estava muito no começo, a gente estava tentando entender tudo que estava acontecendo. Mas aí quando eu tive que fechar e começar a atender em casa, ficar só em casa para mim foi muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de trabalhar, eu gosto muito de sair, de trabalhar, de ter o meu dinheiro. E aí foi assim um momento bem delicado e coincidiu também com o período que o convênio cortou as terapias dele, a gente teve que entrar na justiça, fazer vaquinha na internet, porque era muito caro. O custo dele por mês de terapia era mais de 6 mil reais. Então por um período a gente não conseguiu arcar com tudo e ele regrediu muito. Na verdade, a Annalisa veio trazer pra gente veio mudar a nossa história. Porque eu achava que eu não tinha capacidade, né, de cuidar. E eu passei a ser uma pessoa diferente, uma pessoa forte, uma pessoa lutadora, que fui buscar informação, que fui buscar conhecimento para lidar com esse novo. Então foi um processo onde trouxe um crescimento, uma maturidade para mim e para o meu esposo. De tudo, desde o diagnóstico da Mirella até agora, o desafio assim, a gente tem muitos desafios diários, dentro de casa, fora de casa, na escola, no transporte, em tudo, né? A falta de informação. Eu acho que é um dos meus maiores desafios, porque a gente não tem tempo para explicar para as pessoas que é só uma criança que não é só a criança não pode sentar nesse lugar. A gente não tem tempo para explicar para um adulto que se ela não ceder aquele lugar para a criança, aquilo pode desencadear uma crise. A gente não tem tempo para explicar para um adulto que 3 pessoas na nossa frente numa fila pode desencadear uma crise. Então, as dificuldades são a falta de informação. Isso é muito triste. E de resto a gente tira de letra. Os maiores desafios foi tentar a inclusão do meu filho, principalmente na escola. Eu me lembro de certa vez ter discutido com professoras, porque eles queriam tirar o direito do meu filho de ficar o período integral na escola, assim como as outras crianças. Eles diziam que ele tinha que ficar meio período na escola, porque ele se cansava e não conseguia permanecer no período de aula, e quando eu ia buscar, ele até chorava que não queria vir embora, que queria comer o lanchinho com as outras crianças. Foi uma fase bem difícil para mim. Ele é uma criança que não fala, então todos os dias eu tive que aprender a decifrar o que ele queria, o que ele sentia, porque ele não conseguia me relatar. Hoje ele ainda consegue fazer alguns sinais, alguns gestos, ele fala algumas poucas palavras, ele ainda consegue usar algum tipo de comunicação. Mas assim, o que mais no início foi muito difícil foi a questão dele não falar. Uma outra questão muito difícil também foi a seletividade alimentar. Toda hora de almoço e janta para mim era uma tortura. Depois de
dar comida pra ele e ir pro banheiro chorar, porque eu não entendia exatamente o que ele não gostava, o que ele não queria, ele não conseguia me falar. Tinha texturas que ele não conseguia comer, cores que ele não conseguia comer. Então ele ficava muito nervoso porque eu não entendia. Ele jogava comida no chão, ele não comia. Percebe que ele era muito magrinho, porque não era de tudo que ele conseguia comer. Então era um desafio muito grande também. Teve uma época que ele queria que tivesse uma sequência de alimento no prato, e quando você pegava o alimento na colher, tinha que ter a sequência do alimento na colher. Então era o arroz, o feijão, depois a carne, era só carne moída que ele comia, e não podia ser de qualquer jeito na colher, tinha que ser amassado. Então a seletividade alimentar também era um grande desafio. Hoje, depois de... ele faz terapia já tem uns 3 anos, também é algo que a gente já tá praticamente superado. Tem dias que ainda é difícil, que ele não fala, então tenho que tentar decifrar o tempo inteiro o que ele quer. Um outro desafio também é as pessoas, né? A gente ir nos lugares e as pessoas não entenderem o seu filho, é o medo de você deixar o seu filho com alguém. Ele chegou a ficar com uma senhora que cuidava dele, e ele gostava muito, mas aí chegou um período que ele começou a não querer ir pra casa dela, e aí um dia, na porta da casa dela, ele vomitou, de medo. E depois desse dia ele nunca mais foi. E aí depois, um outro dia, minha mãe conversando com ela falou que tinha batido nele porque o autismo era frescura minha, ele precisava de educação. Então, assim, o medo de você deixar o seu filho com qualquer pessoa também é muito grande, e aí isso priva a gente de trabalhar. Dificulta muito a nossa rotina, porque tudo que eu faço com ele sou eu ou o pai, ou a minha sogra, ou a minha mãe para cuidar dele. Outras pessoas eu não consigo deixar, não consigo confiar. Mesmo que eu acho que a pessoa não vai fazer nada, mas ninguém entende o Murilo como eu entendo. Na verdade, acho que nem o pai às vezes consegue compreender o Murilo como eu compreendo ele. Porque eu tenho que observar cada sinal, da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir, até para entender como vai ser o dia seguinte, o que eu posso fazer depois, o que eu não posso, qual atividade eu posso fazer com ele depois. E é um desafio até na escola também ter profissionais que consigam entender isso. Agora eu tirei ele da escola por conta que ele fez uma cirurgia, mas assim, todos os dias eu chegava na escola e falava, hoje ele tá assim, hoje ele tá feliz, hoje ele tá estressado, e deixava na agenda também, para que a professora conseguisse lidar com a situação. Então se ele tá estressado, agora no primeiro momento eu não posso dar nenhuma demanda muito grande. E graças a Deus também ele tinha um AT na escola, um psicólogo que ia acompanhá-lo, que é um privilégio gigantesco, porque eu acho que menos de 1% da população autista deve conseguir ter acesso a isso. Não que nós sejamos ricos, não. A gente trabalha, rala e dá um jeito de proporcionar o que ele precisa. Que graças a Deus a gente só tem um filho, ele é neto único, então ele é paparicado também. Mas esses são, acho que assim, os grandes desafios. O maior desafio é o preconceito, porque as pessoas não entendem a questão de dar um nome, na verdade, que traz pra gente um choque, né? Porque o termo síndrome de Down é um termo técnico, né? Mas antigamente assemelhava-se o Down com as crianças da Mongólia, e aí falava-se mongoloide. Então, pra mim era um choque, assim, lidar com isso e tudo mais. Mas depois foi passando, a gente vai aprendendo a lidar, vai tendo conhecimento, né? Enfim, é um processo e faz parte. Minha rotina com a Mirella, a gente começa muito cedo, a gente já acorda bem cedo pra eu pôr ela na escola. Ela tem uma rotina de organização muito boa, ela é muito organizada com as coisas dela, então em relação às coisas dela eu não me preocupo com nada. Roupa de escola, material, nada disso, porque ela tem um cuidado excelente com as coisinhas dela. Mas a gente tem uma rotina onde tem uma criança com seletividade alimentar, uma criança que toma medicação para dormir e tem problema com acordar cedo, uma criança que, se a gente não fizer passo a passo, diariamente, todos os dias iguais, isso também desencadeia uma crise.
uma criança que tem seus altos e baixos, uma criança que tem muita energia, até demais. E o meu problema, né, diário é a falta de, como eu posso dizer, de ajuda, auxílio, né? Não sei qual seria a palavra certa, mas em relação a não ter um lugar onde ela consiga ser assistida, não ter uma escola onde eu consiga deixar ela nesse período, porque onde a gente tem uma família grande, mas onde todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa pagar suas contas, então a gente fica meio que sem rede de apoio, a gente fica de mãos atadas, né? Então, o que não é um problema, sempre é um problema. Mas nada também que a gente não dê um jeitinho, nada que a gente também não rebole. Não é fácil, tem dia que é difícil, desde o momento em que ela acorda até o momento em que ela vai dormir. A gente tenta deixar tudo o mais agradável possível para ela, para que isso não gere uma crise, mas às vezes mesmo fazendo tudo mais agradável, para deixar mais confortável para ela, ainda assim vira uma crise. E aí tem dia que até a mãe quer entrar em crise, mas a gente vai levar. Hoje o meu dia a dia está sendo comum, porque o Pedro se desenvolveu muito bem, né? Ele se vira sozinho, ele anda de ônibus sozinho, ele não precisa de ajuda, né? Para se alimentar, para tomar banho, ele tem a rede de amigos dele, então hoje eu tenho uma rotina normal. É 24 horas, assim, não tem descanso, então todos os momentos me representam como mãe atípica, porque todos os dias, agora tirando esse período que ele fez uma cirurgia para corrigir o pé equino, que é uma comorbidade do autismo também, eu acordo todos os dias por volta das 6h45 da manhã, tomo meu café, me arrumo, arrumo ele, preparo toda a mochila dele para a escola, já levo uma marmita, a gente vai para terapia. A gente pega ônibus, trem, anda, chega lá na terapia, ele fica até meio-dia, eu dou almoço pra ele, eu tenho que sair correndo da terapia, deixo ele na escola e vou trabalhar. E aí depois eu saio correndo, pego ele na escola, os dias do jiu-jitsu ele vai pro jiu-jitsu, se não vem pra casa, faço alguma atividade e o dia seguinte é a mesma coisa, que ele faz terapia 4 vezes na semana, de segunda a quinta-feira. Ele só tem livre a sexta-feira de manhã. E todo sábado ele faz uma outra atividade física, que é num projeto em Caieiras, que é só para criança autista, e lá ele faz funcional, que é também para ajudar na coordenação motora, porque as crianças que têm autismo têm bastante prejuízo na coordenação motora. Então, assim, todo o meu dia é voltado para a vida do Murilo. Eu até brinco que o meu trabalho principal é ser secretária. Eu sou a secretária dele, a empregada dele, e o resto são os meus hobbies, que é trabalhar e ganhar dinheiro, porque todo o meu dia é baseado em como o Murilo está, no humor do Murilo, nas atividades que ele tem que fazer. A minha rotina, na verdade, é muito tranquila, porque a Annalisa ela é muito participativa em tudo, né? Ela é muito participativa na questão da casa, em todos os sentidos, né? Então é muito tranquila. Na verdade, eu curto bastante tudo que eu faço com ela, porque como ela fala, ela é minha parça, né? Se eu vou no dentista, não, mamãe fica tranquila, a sua parça tá aqui. Ela é muito companheira, muito compreensiva, e ela, na verdade, ela que acaba me dando mais segurança em tudo que eu vou fazer, pra ser sincera. É um presente de Deus, a Annalisa. O que me dá força pra continuar todos os dias é ela é minha maior motivação. Tudo que eu faço é pra ela e por ela, e sempre assim vai ser. Se eu vou sair, eu penso se dá pra deixar ela. Se eu vou pensar em fazer alguma coisa, por exemplo, fui tirar minha habilitação. Eu via dentro do horário que ela estava na escola pra não poder atrapalhar. Então é tudo, se tá ok pra Mirella, tá ok pra mim. Me dá forças saber as coisas que nós conquistamos juntos, né? Toda a autonomia que ele adquiriu. E também eu sei que eu sou importante na vida do Pedro para ele continuar em vida com a sociedade, com a comunidade em geral, né? Eu também tenho medo de partir e deixar o Pedro sem ter uma pessoa para cuidar dele. Porque eu falo que ele é quem mais me tira do sério, mas também é quem mais me dá força, né? Meu filho.
tem algumas mães lá da clínica que elas até falam que a conexão que eu tenho com ele é muito diferente. Porque realmente, às vezes a gente se olha e eu já sei o que ele quer. Ele aprendeu a já olhar pra mim e saber se eu tô brava, se eu não tô. Que pro autismo também é muito difícil conseguir reconhecer expressões faciais. Ele tem dificuldade para reconhecer as expressões faciais do pai, das outras pessoas, mas eu e ele a gente consegue. Então ele é quem mais me dá força desde que ele nasceu. É a devolutiva, a gratidão que a Ana tem por tudo que a gente faz por ela. Entende? Eu acho que a gratidão é... Você pode dar para ela uma pulseirinha de R$1. Ela faz uma festa. Então a Annalisa, nesse sentido, ela nos ensina bastante. Porque às vezes a gente quer o caro, a gente quer o grande, né? Então eu acho que eu aprendo muito, assim, a gratidão que ela tem por tudo. Ela é muito grata, ela curte muito tudo que você faz, né? Então é a gratidão. Quem escolheu esses moldes pra você, Aninha? Eu. Você comprou ontem? Foi. A maior conquista e um momento que vai ficar para sempre no meu coração é um vídeo que eu recebi da escola. A escola que ela foi para esse ano, né? Uma escola nova para ela, onde a Mirella fez uma apresentação de um trabalho com a professora de artes, se eu não me engano, onde ela apresenta na sala, na frente de todos os colegas, com o microfone. E ela se sente confortável para contar a história que aparece no quadro e fica tudo bem, né? Isso não gera uma crise, isso não gera nenhum desconforto. É claro que do jeitinho dela, ela se esforçou pra estar ali, né? Eu imagino que não foi fácil pra ela, mas é uma conquista, uma grande vitória. E quem chegou nessa discussão? A Magali. Aí eles perguntaram pra Magali o quê? Perguntaram que estão brigando. Isso. Qual cor da tinta é mais bonita, né? Azul. E aí a Magali falou, ele falou assim, o que você acha, Magali? A Magali respondeu o quê? Da cor da verde. E o Cebolinha falou o quê? Falou cor azul. E aí ela falou assim, quer saber? Eu acho que vocês têm que ter o quê um pelo outro? Respeito. Respeito. Muito bem. Palmas pra Mirella. Uma conquista foi saber que o Pedro estava alfabetizado. Em um determinado momento, eu escrevi uma mensagem no computador e fui ao banheiro. Quando eu voltei, ele tinha respondido a mensagem que eu tinha enviado para um colega, certinho, as letras, com nenhum erro de português. Eu fiquei muito feliz em saber que ele estava alfabetizado. Foi uma conquista, porque eu não sabia quais as capacidades que ele ia ter e o que ele não ia ter. Quando ele conseguiu falar mãe pela primeira vez, foi algo muito importante. Quando ele andou a primeira vez, porque eu falo que são tantos, porque o Murilo ele nasceu prematuro e o médico de início falou que talvez ele não sobrevivesse, ele sobreviveu. Depois que talvez ele nunca fosse respirar sozinho, e aí ele respirou sozinho. Depois ele teve um problema no coração e talvez ele fosse cardiopata pro resto da vida. Com 1 ano ele se curou. Então são muitas coisas que ele superou. Depois ele fez 3 cirurgias de hérnia, que era uma hérnia que colocava o intestininho dele para fora. E a gente também superou isso. E as dificuldades do autismo, eu falo que a gente supera todo dia. Todo dia ele surpreende a gente com alguma conquista. A gente se esforça muito para que ele evolua o quanto a gente conseguir. Não só por ele, mas pra gente também. Que a gente fala que todo pai e mãe de autista luta para poder morrer um dia. Porque a gente... Diferente de todos os outros pais, quando os filhos crescem, por mais que eu acho que pensa, né? Eu não queria deixar meus filhos, mas vão deixar filhos que já constituíram famílias, que já têm sua profissão, e a gente não sabe como vai deixar ele. Então a gente luta para que ele consiga viver sem a gente, para que ele consiga viver bem. Então tudo que ele faz é uma grande conquista. Ele já superou muitas coisas, que nem agora ele está superando essa cirurgia. E ele foi incrível do começo ao fim. Eu estava muito nervosa e no dia da cirurgia ele me deixou
muito calma, ele ficou sorrindo, ele entrou no centro cirúrgico brincando, sorrindo o tempo inteiro, saiu do centro cirúrgico sem chorar uma vez. Então, assim, ele surpreende a gente o tempo inteiro, ele é muito forte. O nome dele já tem um significado que eu acho que é perfeito para ele, que é Pequena Muralha. E ele é muito forte. A Annalisa teve festa de 15 anos, né? Ela debutou com os príncipes e tudo mais. Na época nós não sabíamos que a Annalisa não gostava de fazer maquiagem. E aí depois da maquiagem a gente viu que ela travou, ela não sorria mais. Então aí ficou pronta a filmagem, o álbum, e a gente percebeu que ela não sorriu. Em 2019 a Annalisa foi fazer, já ia completar 28 anos, e aí ela falou: eu quero ser princesa de novo, porque dessa vez eu vou sorrir. E foi muito, muito profundo pra gente, porque é uma época bem complicada, né? Financeiramente até falando, mas todos os dias ela falava: o Deus vai me dar, o Deus vai te mandar o cliente, mamãe, o Deus vai te mandar o cliente, papai. Então todos os dias ela relatava esse desejo, esse sonho, e tudo, exatamente tudo, aconteceu como ela queria. Ela foi de limusine, ela teve uma festa no Clube de Campo de Mariporã, ela teve DJ som, pista de dança, iluminação e tudo mais. Foi uma festa maravilhosa, ela colocou um vestido lindo, porque ela queria um vestido pink, longo, e tudo do jeito que ela queria foi. Então, assim, marcou muito a vida da gente, porque ela sempre fala: Deus falou pra mim não desistir, que não é pra mim parar de sonhar. E a gente viu o sonho dela acontecer de uma maneira muito sobrenatural. Então, a gente fala de fé, né? Ela traz pra gente, assim, uma segurança de que a gente pode todas as coisas em Deus, né? Então, pra gente nunca desistir daquilo que a gente sonha, dos nossos projetos, né? Então, pra mim, isso marcou muito, porque eu vi tudo acontecer exatamente como ela queria. A maternidade atípica é vivida no cruzamento de amor, luta e resistência. Essa luta, ela nasce da relação com filhos que fogem do padrão esperado pela sociedade, revelando um sistema desigual e não preparado para acolher todas as formas de ser e existir. Tudo que eles podem colocar empecilho, eles colocam. Tanto para você conseguir um benefício para sua criança, para você conseguir que a sua criança tenha um educador do lado dela, para que sua criança só não seja mais uma dentro de uma escola pública. Por experiência própria, eu briguei, fui para a Secretaria do Ensino, porque eu ouvi da diretora que a minha filha não poderia levar lanche. E aí eu questionei, falei: mas por que ela não pode levar lanche? É porque os outros amiguinhos podem sentir vontade, enfim. Eu falei: tá, mas a gente tá falando de uma criança autista com seletividade alimentar. Ela falou assim: eu entendo, mas no seu caso então dá um café reforçado. Aí eu falei: não é assim, né? E aonde ela diversas vezes não me respeitava como mãe, talvez pela pouca idade, enfim, né? E aí eu mandei um e-mail para a Secretaria do Ensino, onde eu precisei ter laudo médico, precisei nutricionista, precisei tudo entrar, paguei consulta e consegui, mas tudo que a gente consegue pela rede pública é brigando. Tudo que a gente, assim, as mínimas coisas são grandes vitórias pra gente, mas sempre na briga, sempre no mais cansativo. Porque que precisei levar lá pra frente pra minha filha ter o básico, pra minha filha poder conseguir comer uma fruta, porque o que ela levava de lanche era uma fruta e um suquinho. Então precisei bater de frente, brigar, fui desrespeitada, aí ela falou assim: em nenhum momento que ela me desrespeitou. E aí eu falei pra ela: isso você não pode falar, porque aí foi como eu me senti. E ela, por diversas vezes, vários outros assuntos, ela sempre queria um empecilho. Então o Estado não vê a nossa luta, o governo não vê a nossa luta, as pessoas não vê a nossa luta. Só quem passa que consegue uma abraçar a outra. Quem não passa, infelizmente, não tá no abraço. Eu acredito que a sociedade não veja a minha luta.
Por exemplo, eu acabei de me formar como psicóloga e eu me lembro de um determinado momento estar lá na faculdade e ouvir dos vizinhos, né, ouvir no grupo do condomínio onde eu moro, reclamação de que o Pedro estava fazendo barulho com som alto, porque ele não tem essa noção de que o som está alto, né? Então, em vários outros momentos eu vejo que a sociedade não se importa com a minha luta. Algumas pessoas sim, outras não. E algumas pessoas veem a gente, sabe aquelas pessoas que todo mundo admira, mas ninguém quer ser. Eu já ouvi de pessoas da minha família assim, se eu tivesse a vida que você tem, eu já teria me matado. Então, assim, as pessoas acham que falar isso é um elogio. Tipo assim, nossa, você é tão forte, porque se eu vivesse o que você vive, eu queria morrer. Tem dias que a gente fica com essa sensação, meu Deus, eu não queria estar passando por isso. Mas eu acho que quando você ama, você enfrenta tudo. Então, assim, tem pessoas que enxergam, mas a maioria não. E as que enxergam ainda acham que algumas coisas é frescura. Às vezes a gente recebe muito conselho desnecessário, muito comentário desnecessário. Quantas vezes eu ouvi quando ele tinha seletividade alimentar severa de que é porque eu não dava os alimentos pra ele, por isso que ele não comia. Ai, deixa com fome que uma hora ele come. E não é desse jeito. E também tem um outro lado que as pessoas olham pra ele e já limitam ele. Ah, ele é autista, então... Nossa, você briga com ele, você coloca ele de castigo, você faz isso, mas ele é autista. Ele é autista, mas ele é um ser humano. Então, ou a pessoa acha que tudo é muita frescura, ou acha que a gente tem que limitar. Então, assim, ainda falta muito pra enxergar o que a gente vive, o que realmente é o autismo. Tem gente que ainda acha que criança autista é só uma criança que tem mau comportamento. Não entende que crianças autistas, enxergam a vida de uma outra forma, o cérebro funciona de uma outra forma. Não é porque eles não querem ver as coisas como a gente vê, é porque eles realmente não conseguem. Então eu acho que falta muito ainda pra entender o que uma família atípica vive. A minha luta, ela é minha, entende? Uhum. E eu acho que o que faz a diferença, né, tanto na vida da Ana, pra minha vida, enfim, é buscar, é eu me levantar, eu ir atrás, sem desistir, entende? Porque eles não vão bater na minha porta ou fazer pra mim uma ligação e me dar uma notícia, não, eu preciso ir buscar. E tudo que a Analisa usufrui hoje, né, de ONGs, de institutos e de tudo que ela participa hoje, é porque eu me levantei e fui buscar. Apesar da gente ter leis, ter um monte de coisa aí, né, a gente tem e não tem. A gente tem que provar, tudo a gente tem que provar. Por exemplo, se você vê uma criança só com o seu cordão, né, de identificação, para muitas pessoas não é válido, né? Tem que estar com crachá de identificação. Se você vê um adesivo no carro, pro guardinha do trânsito também não é válido. Tem que estar com cartão de identificação. Então, a gente tem e não tem direitos, né? Que a gente deveria ter direito de tudo, né? Mas pela sociedade a gente não tem. A gente é muito mal vista, a gente é visto muito como coitado e em nenhum momento a gente pediu pra ser coitado, né? A gente não sai por aí reclamando, muito pelo contrário, a gente sai daí ouvindo reclamações de gente que não tem isso aqui pra reclamar, mas mesmo assim a gente sai ouvindo, ajudando, enfim. E na hora que é ao contrário, ó lá, tá reclamando, sabe? Ó lá, tá reclamando de novo. E não é assim, né? E tudo pra gente, mãe atípica, é na briga, né? Nada é na conversa, nada é no preto no branco. Tudo pra gente tem que ser na briga. Se a gente quer o direito do nosso filho de poder comer o que ele come dentro de uma escola, a gente tem que brigar, a gente tem que provar que ele come aquilo, porque só nossa palavra não vale. Se a gente quiser que o nosso filho pegue uma fila preferencial, onde ele tem um atendimento prioritário, a gente tem que provar que ele é uma criança que precisa de um atendimento prioritário. Ainda mesmo assim, muitas das vezes ainda a gente é questionado, mas por que você tá furando fila? Recentemente eu fui questionada por isso, né? Por que você tá furando fila? Falei, em nenhum momento eu tô furando fila. Se vocês não entendem que todo lugar precisa ter uma fila preferencial, aí vocês precisam estudar para você estar aqui fazendo atendimento ao público, né? Então acho que a falta de informação por
talvez por gente leiga mesmo, né? Porque a gente tem informação na palma da mão. Mas a falta de informação que a gente tem hoje em dia, muitas pessoas, por não se interessar no assunto, né? Por não achar que, tipo, não tá refletindo a mim, então pra mim é diferente, faz com que seja mais difícil pra gente, né? Faz com que a gente acorde cedo, coloque nossa armadura, pegue nossa ferramenta e vá pra briga, porque fácil não é. Eu consigo ter uma vida normal. O Pedro é um adulto que ele conseguiu desenvolver a rede de amigos dele. Ele toca, né, como DJ em algumas festas e tabacarias, mas quando ele era pequeno eu sentia muito falta de um apoio para as mães mesmo, para mim como mãe atípica e para as outras mães. Um acolhimento, eu senti falta de um acolhimento e também de orientações sobre os direitos das pessoas com deficiência. Todos os direitos, todos os apoios, eu falo, ele não tem nenhum tipo de benefício. A gente não conseguiu LOAS, a gente não conseguiu Bolsa Família, a gente não conseguiu nada referente a isso. E ele começou a vida escolar dele numa escola da prefeitura e foi um sofrimento sem fim. Porque a professora gostava muito dele, ele era bem tratado. Nunca vi nada referente a isso, mas tudo elas achavam que era frescura. E aí elas pegaram birra de mim quando eu cobrava algum direito dele. O que eu mais ouvia era: essa lei não funciona aqui em Franco. Essa lei não vale aqui. Mas que eu saiba, a lei vale em todos os lugares. Então, assim, não tem como eu falar pra você que tem algo que tá certo, que tem algum direito deles que tá sendo feito da forma correta, porque não tá. Não tá, a gente tem que brigar e brigar muito, e quando a gente briga, a gente ainda tá errada, a gente é barraqueira, a gente já é louca, estressada. Então, se eu falar que tem algum direito que a gente consegue facilmente, eu vou estar mentindo. Hoje ela já tá uma moça, né, de 34 anos, mas, por exemplo, eu vou falar na cidade hoje. Eu acho que precisava ter um espaço, como ela tinha antigamente, que era no centro de convivência, né, onde eles tinham uma estrutura bacana, com um suporte bacana e todo um apoio, e tinha aula de dança, tinha tantas outras coisas, tinha teatro, tinha várias coisas que eles pudessem usufruir, fazia muito bem para eles. Hoje eu sinto falta disso, na cidade, por exemplo, né? Hoje eu sinto falta disso, na cidade. Por que eu tô falando na cidade? Porque fora daqui eu tenho, eu vou buscar e eu tenho, entendeu? Então, na cidade hoje, eu acho que falta esse suporte. E se a gente tem uma criança com esse diagnóstico, é porque a gente é capaz, né? Aquele famoso ditado: Deus nunca dá um fardo maior que a gente não possa carregar. E, assim, coloque na sua cabeça que vai ficar tudo bem. Não veja tudo como um problema. Não se lamente, né? Pega na mão da sua criança e vai, porque no final é só você e sua criança. Eu diria para elas se unirem umas com as outras, procurar os espaços de acolhimento, de atendimento para as pessoas com deficiência, e elas saberem que elas não estão sozinhas nessa luta. Não desista. Por mais que seja difícil, e eu vou falar que você pode pegar 10 famílias atípicas, que elas vão viver coisas completamente diferentes, porque cada autista é único, cada família tem sua dificuldade. Não dá para dizer que uma é maior do que a outra, mas não desista, porque mesmo que seu filho seja um autista nível 3 de suporte, que não fale, não quer dizer que você não vai conseguir ver o seu filho evoluir. E uma outra coisa é que não dependa só dos profissionais, não dependa só da escola. Você é capaz de fazer seu filho evoluir muito com coisas pequenas em casa. Hoje o Murilo, com 5 anos, ele sabe descascar legumes, ele sabe até lavar uma louça se eu deixar. Tudo isso porque a gente tenta inserir ao máximo ele nas atividades de vida diária, para que ele consiga se virar sozinho. A gente não pode ter o pensamento de que porque ele é autista, porque ele tem uma deficiência, a gente tem que colocar ele numa bolha, a gente tem que preparar ele para viver sozinho. Então, o conselho maior que eu dou sempre quando eu converso com qualquer mãe: não limite o seu filho. A gente tem muitos medos, eu tenho medo o tempo inteiro, mas eu tento colocar os meus medos de lado para deixar que ele consiga evoluir. Ele só vai conseguir evoluir se eu tiver confiança nele e se eu proporcionar essa evolução. Então, em casa, a gente tem tantas ferramentas, a gente como mãe tem um poder assim que nenhum terapeuta tem, que a gente consegue evoluir muito o nosso filho. E eu aprendi isso na marra,
quando uma psicóloga me disse que, por minha causa, meu filho não conseguiria evoluir se eu continuasse tratando ele da forma que eu tratava. Isso foi uma virada de chave, assim, na minha vida e na vida dele. Depois disso, ele evoluiu muito. Então, eu sempre que eu converso com a mãe, eu falo isso. Você tem a chave para fazer seu filho melhorar e não desista nunca. Eu diria, não desista nunca. Eu diria que os nossos filhos, eles são presentes de Deus. E o fato de ter uma limitação, né? Traz pra gente um aprendizado, um crescimento, uma maturidade. A gente aprende com ele, a gente aprende a amar. Não desista nunca, né? Eu diria para todas as mães, não desista, ame muito, enfrente os obstáculos, se coloque de pé, vai à frente, vai lutar, que a conquista é certa. Para as políticas públicas, eu gostaria de dizer que nós, mães atípicas, aguardamos políticas públicas que abranjam os nossos direitos e as nossas necessidades. Com a população, eu gostaria de dizer que respeitem o próximo, né? Que respeitem nossos filhos, que têm as suas particularidades, que eles também têm direito à inclusão. Um autista, ele é capaz de tudo. Ele consegue ser quem ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser, basta acreditarem nele. E uma coisa também que eu deixo como mensagem para as famílias atípicas é: não deixe o seu filho crescer achando que porque ele é autista ele não tem deveres também. Para viver em uma sociedade, a gente tem que entender que temos direitos e deveres. O nosso espaço acaba quando o do outro começa. Então, se a gente quer que eles vivam em sociedade e a sociedade respeite eles, a gente tem que ensiná-los também que né, eles precisam respeitar os outros. Claro que vai ser muito mais difícil. Eles têm muitos comportamentos que são difíceis de lidar, mas que a gente precisa encarar as coisas de frente. E é muito mais difícil encarar as coisas de frente. Seria muito mais fácil se a gente só deixasse, mas é porque ele é autista, mas a gente precisa. Porque senão a gente não vai ser respeitado. E para impor respeito, a gente precisa respeitar o outro também. Num geral, para o pessoal ter mais inclusão, né? Talvez se todo mundo tivesse, nem que fosse um pouquinho, a gente seria mais acolhido, né? A gente teria mais tranquilidade, né? Em andar na rua com nossos filhos, em não ser olhado com cara de dó, com cara de coitado, não ter aquela sensação tipo, que as pessoas estão olhando, né? A gente poder andar como qualquer cidadão. E se as pessoas tiverem qualquer dúvida, não souber como lidar, pesquisem. Pesquisem, que pesquisa vai ser tudo. Respeite os nossos filhos. Né? Amar, nós amamos. Então, não preciso que o próximo ame a minha filha. Eu preciso que ele respeite a minha filha. Então, eu diria para a sociedade: respeite as mães atípicas, que só nós sabemos o que a gente enfrenta, né? Para conquistar um espaço para os nossos filhos, né? Eu já tive dificuldade em escola. É isso, eu acho que o respeito é tudo, não precisa amar. A gente já ama, e muito, né? Eu acho que o respeito é tudo. A luta das mães atípicas vai além do diagnóstico. É por direitos, dignidade, reconhecimento e, principalmente, por igualdade e inclusão.